quero me envolver, Senhor, a tua voz eu quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz eu quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver, meu Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado por este
Nós cantamos esse hino, mas vocês interpretaram de uma forma tão linda que parece que é a primeira vez que ouvimos. Muito obrigado ao trio, ao vocal, novo canto. Que bom que você veio. Você alegra o coração de Deus por estar aqui nesta manhã linda de sábado. Vamos orar. Pai, que bom que podemos estar na tua casa, estar na tua presença. Ajude os que estão enfermos, no leito de dor, não puderam vir, ou por alguma razão, de algum desânimo espiritual. Visite esses corações. E nós que estamos aqui presencialmente, ao vivo, os que estão virtualmente conectados com a internet, que o teu Espírito seja derramado sobre cada um de nós. E dá-me a unção do teu Espírito para proclamar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa série, como Jesus tratava as pessoas. Hoje, o tema de hoje é como Jesus tratava os fracos. Há alguém fraco aqui entre nós hoje? Há alguém fraco entre nós hoje? Quem vos fala, eu me considero um desses fracos. Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Na semana passada você viu como Jesus tratava os fortes. Hoje você vai ver como ele tratava os fracos. Ele olhava com ternura, mas ele falava com firmeza e autoridade. O olhar de Jesus era um olhar de amor, era um olhar de ternura, mas as palavras de Jesus eram palavras fortes, com a autoridade do Filho de Deus. Ele falava com firmeza. As suas palavras iam ao encontro das necessidades humanas. Jesus estava preocupado com a necessidade do ser humano. Jesus hoje está aqui preocupado também com a sua necessidade. Jesus tinha simpatia. Ele primeiro ganhava a confiança das pessoas. Ele manifestava simpatia para com cada pessoa, principalmente para com os fracos. Ele procurava atender às necessidades humanas. Ele atraía as multidões, sem perder de vista os anseios de cada indivíduo. Jesus não trata você como mais um, ele trata você como único. Ele era amigo dos fracos. Amém por isso? Ele era amigo dos fracos. Ele era amigo dos oprimidos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículo 36. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam de que maneira? Me ajudem. Aflitas e o que mais? E exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu não sei se eu estou pregando para alguém que está aflito hoje. Alguma aflição na sua vida. Alguém que esteja exausto. Esteja à margem da exaustão. Eu quero dizer que Jesus tem uma palavra amiga para você hoje. Jesus tem um carinho especial para com os aflitos e oprimidos, para com os fracos. Ele era movido pela compaixão. Vai para o seu guia de mensagem agora, pegue o seu informe, só que você vai começar na última questão, a questão de número 4, ela está invertida, mas a gente já corrige daqui a pouco. Então responda a pergunta 4 agora do seu guia de mensagem. É a questão de número 4, é a última. Hoje nós vamos começar do fim para o começo.
E você tem aí no seu guia de mensagem: da vida de Jesus fluía uma corrente de simpatia e ternura. Os velhos, os sofredores, os oprimidos pelo pecado, até as criancinhas a brincar, os animais de carga, todos se sentiam mais felizes com a presença de Jesus. Até os animais de carga. Há um outro convite em São Mateus 11, 28 e 29. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de São Mateus 11, 28 e 29. Aqui Jesus faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Algumas palavras se destacam aqui. A primeira é esse convite: vinde. Jesus está chamando você e a mim hoje. Vinde, vinde a mim, filha. Você está cansada, você se sente aflita, você está oprimido. Vinde, esse é o convite de Jesus para você hoje. Vinde, vinde a mim, vinde a mim. Há muitos pregadores que chamam os pecadores e oprimidos para eles, mas eu não sou essa espécie de pregador, porque eu reconheço que você não vai encontrar muitas coisas em mim, mas você vai encontrar tudo em Jesus Cristo. É por isso que os pregadores adventistas chamam os cansados e oprimidos não para eles, mas para Jesus. E este é o convite que Jesus faz a você: vinde a mim, vinde. Os que estão cansados, Jesus, Ele ama os cansados. Às vezes a gente não gosta muito de gente cansada. Pessoa que está sempre reclamando de cansaço. Qual a tendência da gente natural? Que chato essa pessoa, só reclama. Mas Jesus gosta dos cansados. Jesus é o Cristo, é o Deus dos cansados. Dos que estão enfraquecidos pela canseira, pela exaustão desta vida. Aquela mãe com 2 filhos, ou 3, ou menos, ou mais, você está cansada, você ainda tem que trabalhar, você chega em casa, você está cansada, chega um momento que você diz: olha, eu estou exausta, gente, não aguento mais. Jesus ama os cansados. Uma outra palavra nesse texto é os oprimidos. E às vezes você está tão oprimido que fugiu até o sorriso da sua face. Você estampa no seu semblante a sua opressão. Às vezes é o patrão cruel que te oprime. Às vezes é o próprio marido. Às vezes são as atividades, as sobrecargas dos compromissos da vida. Você se encontra oprimido. Às vezes é uma tendência genética depressiva. Você está deprimido. Um negócio que não deu certo, uma fraqueza espiritual que você tem. Jesus ama os oprimidos. É por isso que Jesus está dizendo: vinde a mim, venha a mim. Você que está cansada, você que está cansado, você que se encontra oprimido. Agora Jesus também pede uma atitude sua. Ele disse: tomai. Tomai sobre você. Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma a responsabilidade da sua vida. Não transfira os seus problemas para o outro. Tomai. Tomai. Essa expressão em grego significa: assuma a responsabilidade dos seus atos, da sua vida. Porque também tem muita gente preguiçosa, muita gente que encosta no outro, que
que absorve a energia da sua mulher, que absorve a energia do seu filho, que absorve a energia do seu marido. Jesus está dizendo: tomai, assuma a vida, tenha uma atitude. E aqui Jesus está dizendo: segura pela fé na minha mão, meu filho, minha filha. Esta é a atitude que você precisa tomar hoje. E Jesus diz: aprendei. Jesus quer nos ensinar a viver, amém? Aprendei, aprendei de mim. Você precisa tomar tempo com Jesus. Você precisa estudar o Evangelho. Você precisa abrir mais a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. Você precisa entender mais os ensinamentos de Cristo. Você precisa ler o livro Desejado das Nações. Leia esse livro, uma biografia completa, considerada uma das melhores biografias pela biblioteca de Washington, a maior biblioteca do mundo. Esse livro chamado Desejado das Nações. Você precisa ler esse livro. Você precisa aprender de Cristo. Você precisa se apaixonar por Jesus. Aprender a viver. É por isso que Jesus: aprendei de mim. Você está aprendendo em tantas outras fontes. Por que não procurar esta fonte, que é a fonte da vida, é o Deus do universo, é Jesus Cristo. E aí então ele diz: você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai descansar nos braços do Pai. Aí você vai ter uma vida de descanso. E tudo aquilo que acontecer na sua vida tem o propósito de Deus para salvar você e para tornar você uma bênção para outros. É por isso que Jesus convidava os fracos, aqueles que se sentiam fracos e oprimidos, para virem a Ele, para que Ele pudesse torná-los fortes. É esta a especialidade de Jesus. É tomar a fraqueza humana, é tomar as fraquezas e fracassos nossos e transformar em vitórias. Aquele erro que você cometeu, aquele equívoco que você cometeu, Jesus pode transformar essa tragédia em vitória. É por isso que você precisa dele, você precisa vir a ele urgentemente, desesperadamente, hoje, agora. E eu quero aliviar você, eu quero lhe dar descanso, paz, sentido e propósito para a sua vida. Não fique longe de mim, venha para mais perto. Porque a especialidade de Jesus é tornar os fracos em fortes. E é isso que mais ele almeja fazer. Agora, pastor, quem eram os fracos nos dias de Jesus? Vamos lá, vamos dar uma passada no Evangelho. Vamos entender isso aqui. Quem eram os fracos nos dias de Jesus? Os fracos eram os temerosos. Marcos 4, 36 a 41. Aqueles que sentiam medo. E aqui em Marcos 4, 36 a 41, fala da experiência dos discípulos que estavam lá no barco, atravessando o mar da Galileia. Jesus estava lá dentro do barco, mas veio uma tempestade e logo em seguida eles ficaram temerosos. E não é isso que acontece com a gente também? A gente é tão fraco que hoje a gente está forte no Senhor. Chega amanhã, qualquer vento, qualquer dificuldade, qual é a tendência da gente? Prostrar-se, não é isso, irmão? Mas eu quero dizer que Jesus ama os temerosos. Você que está com medo de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, algumas coisas que estão acontecendo no seu trabalho, você está sentindo temeroso, você está com medo, há um sentimento de temor, de insegurança dentro de você. Jesus ama os temerosos. Mas eu queria dizer uma coisa para você hoje. Olha no seu guia de mensagem agora. É o número 1 do seu guia de mensagem. Agora já está na sequência. Número 1 do seu guia de mensagem. Para os cristãos, me ajudem. Há apenas uma coisa a temer. Apenas um temor legítimo. Devemos ter medo do que, queridos? Do que nós devemos temer?
de confiar em nossa própria força. Este é o único temor legítimo, biblicamente correto. Você confiar na sua própria força. Há alguém aqui que está confiando demais em si mesmo, no seu talento, nas suas possibilidades. Será que eu estou pregando para alguém que está na internet confiando muito na sua própria força? Querido, isso você deve temer. Esse camarada que está falando para você aqui, o Nogueira, o que mais eu devo temer? Na verdade, a única coisa que eu tenho que temer, porque quando estou com Deus, a única coisa que eu tenho que temer é confiar em mim mesmo, na minha própria força. Porque todas as vezes que eu confio na minha própria força, eu me torno fraco. Mas quem eram os fracos nos dias de Jesus, pastor? Eram os portadores de necessidades especiais. Eram os inválidos e rejeitados. Eram os dependentes químicos. Isso está lá em Marcos 2, 1 a 12, João 5, 1 a 18. Porque nos dias de Jesus, o portador de uma necessidade especial era considerado pelos fortes, pelos doutores da lei, pelos líderes religiosos, numa pessoa amaldiçoada. E ela estava naquela condição porque os seus pais haviam cometido algum pecado grave, Deus estava castigando no corpo agora, ou elas tinham tomado alguma decisão e estavam colhendo os resultados das suas próprias escolhas equivocadas. Olha que pressão era. Alguma deficiência física nos dias de Cristo era tratada desta forma. É por isso que Jesus se levanta em favor dos portadores de necessidades especiais. Ele se levanta em favor daqueles que são dependentes químicos. Ele ama aqueles que estão hoje nas drogas. É por isso que Jesus aqui fala de que os amigos do paralítico, de Marcos 2, 1 a 12, eles montam uma estratégia, colocam aquele paralítico numa esteira e sobem no telhado da casa. E como o telhado era feito de barro e sapê, eles conseguem furar o telhado e descer o paralítico. E aquilo trouxe estranheza para os fortes, porque os fortes não gostavam de estar nem perto daqueles que estavam portando alguma necessidade especial. Um outro estava há 38 anos, de João 5, 1 a 18. Há 38 anos o paralítico estava à beira do tanque de Betesda. Esses eram considerados fracos. É por isso que Jesus ama os fracos. Quem eram mais os fracos nos dias de Jesus? Os doentes e sofredores, Mateus 8, 1 a 4. E não é verdade que quando alguém está doente, principalmente num estado de doença, parece que não há solução, a própria família se cansa às vezes, não é verdade? Mas Jesus ama os fracos, os doentes, os sofredores. Eu cito aqui em Mateus 8, 1 a 4, o exemplo daquele leproso, porque a lepra era uma doença considerada o dedo de Deus, era a maldição direta de Deus, o leproso, a lepra, a hanseníase. E ali estava um leproso, e o leproso, ele tinha que, quando andava pelas ruas, ele tinha que dizer, aqui vai um leproso, e aí as pessoas já viravam o rosto, já cortavam caminho, desviavam o caminho, para não ter contato com o leproso, porque até o hálito do leproso, até a sombra do leproso, era repugnante nos dias de Jesus.
Quem eram os fracos nos dias de Jesus? Eram os leprosos. Mas Jesus ama os leprosos. Jesus ama você que tem aí uma lepra do pecado. Aquela tendência que você tem para o mal, para falar mal dos outros, criticar, adulterar, mentir. Jesus ama os leprosos. Jesus ama os fracos. É uma fraqueza que você tem. Jesus ama você. E aquele leproso, Jesus, não, deixa ele vir. E quando Jesus coloca a mão, os discípulos, não, Senhor, mestre. Jesus disse, não, eu amo os leprosos, eles são bem-vindos. E Jesus o curou. Quem eram os fracos nos dias de Jesus, pastor? Como é que Jesus tratava? Caiu meu sermão. Quem eram os fracos? Quem eram os fracos nos dias de Jesus? Veja, os fracos eram os pecadores e endemoniados. E João 8, 1 a 11, Mateus 8, 28 a 34, aqui apresenta o clássico exemplo de Maria Madalena, pecadora, imunda, prostituta. E Jesus chega e diz, filha, eu não te condeno. Vais e não peques mais. Quem eram os fracos nos dias de Jesus, pastor? Eram os enlutados. Veja em São Lucas 7, 11 a 17, João 11, 1 a 46. Aqui fala do filho da viúva de Naim. Era o único filho daquela mulher. E ali estava o enterro seguindo até o cemitério. E ali Jesus para, enxuga as lágrimas, chora com a viúva, enxuga suas lágrimas e trata os enlutados com carinho e com amor. Ali estava também Maria e Marta. Jesus chorou com eles. Cada vez que há uma perda na sua vida, pode estar certo de que Jesus está ali, chorando e limpando ao mesmo tempo as suas lágrimas. Esses eram os fracos nos dias de Jesus. E aí você vai para o guia de mensagem número 2. É incrível ver como Jesus lidou com todos os tipos de personalidades, e Jesus lidou de maneira inteligente, e essa inteligência Ele quer passar para nós. Ele lidou de maneira sensível e respeitosa, mostrando para com todos amor e aceitação. E o guia de mensagem número 3, preencha aí. Ninguém odiou tanto o pecado quanto ele. Entretanto, ninguém foi capaz de amar tanto um pecador. Porque Jesus odiava o pecado, mas amava o pecador. Agora vamos ver como Jesus tratava seus vizinhos agora. Gente, é fácil tratar bem o nosso vizinho? Tem vizinho gente boa, maravilha? E tem vizinho que não é fácil? Lá no condomínio, tem ou não tem? Tem. Lá no prédio? Lá na rua? Tem sim. Mas pastor, como é que Jesus lidou com os vizinhos dele? Como é que Jesus tratava os vizinhos? Veja São Lucas capítulo 4, 17 a 30. São Lucas capítulo 4, 17 a 30. Quando Jesus chegou, que cidade que Jesus nasceu? Qual a cidade que Jesus nasceu? Belém. E qual cidade ele foi criado? Nazaré. Belém ele nem lembra. Belém ele lembra, ele só nasceu lá. Ok? Depois foi para o Egito, ficou um tempo lá e voltou. Quando voltou, José e Maria foram morar em que cidade? Nazaré. Na verdade eles eram de Nazaré. Belém foi naquelas circunstâncias para cumprir a profecia. Agora, quando Jesus foi a Nazaré, veja aí no verso 28 de São Lucas 4. Diz que eles ficaram irados contra ele. E nos versos 29 a 30 de Lucas 4, diz que eles foram logo expulsando a Jesus.
Olha como Jesus foi tratado na cidade onde ele foi criado. Imagine você nascer numa cidade do interior, vir para Belo Horizonte, e depois de algum tempo você volta, e quando você volta lá, o pessoal diz, não, vai ficar aqui não, está expulso da cidade. Aqueles vizinhos que você ajudou, aqueles vizinhos que você socorreu, aqueles vizinhos que você emprestou uma caneca de açúcar, aqueles vizinhos que você ajudou no momento de necessidade, de doença, enfim, aquele vizinho que você tentou fazer o melhor por eles, e agora você vai lá e você é expulso da cidade. Eles, os moradores de Nazaré, o rejeitaram, porque Jesus colocava em risco os seus interesses egoístas. A impiedade tem sempre sido desconfortável na presença da piedade. E é possível, se você decidir por Jesus Cristo, como eu estou convidando você hoje, que aquele grupo que tratava você tão legal, esses dias eu vi atrás de um caminhão, eu não conquistei amigos tomando leite, eu conquistei amigos tomando, nem vou falar. Mas sabe, isso pode acontecer com você, que você se volte para Jesus, de uma tal maneira que aquele grupo, que parecia tão legal, aqueles parentes, entendeu? Aquelas festas que você ia lá, e parece que você era tão bem aceito, e agora não está sendo mais assim. Isso pode acontecer. Está acontecendo com alguém isso aqui? Está acontecendo? Glória a Deus. Você não está procurando ser chato, não, ao contrário. Você está procurando viver com Jesus. Na vida do próprio Cristo isto aconteceu. Porque a vida de Jesus colocava à prova, colocava em risco os interesses egoístas do povo de Nazaré. E eles o rejeitaram, porque sabiam que teriam que mudar, caso aceitassem seus ensinos. Eles o rejeitaram, porque ele era um deles, no entanto, não era como eles. E no momento que você decidir não ser como seu amigo, que está fora dos caminhos de Jesus, o seu parente que não está seguindo a Jesus, pode ser que isso aconteça, que você também seja maltratado, mal compreendido, rejeitado, oprimido, excluído. Mas se é pelo nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Jesus foi forçado a afastar-se dos seus vizinhos, que tantas vezes havia servido e ajudado. Ele foi embora pelas ruas empoeiradas de Nazaré, com a trágica conclusão, com tristeza, lágrimas e orando por eles, porque o orgulho dos habitantes de Nazaré impedira deles reconhecer em Jesus o seu cidadão mais ilustre, o mais extraordinário habitante daquela cidade pequena. O orgulho não permitiu que eles admitissem seus erros, não voltariam atrás, e alguns se perderiam para sempre. Por isso, queridos, eu quero terminar esta mensagem hoje, dizendo que Jesus, ele foi criticado
ele foi incompreendido. E os seus seguidores hoje também podem passar por isto. Não vai pensar que você vai ser o mais popular da vila, da cidade ou da rua, do condomínio, da escola. Nem sempre será assim. Pode ser que alguém vai virar até a cara, ou vai olhar com rabo de olho assim, meio desconfiado, ou indiferente, ou nem querer a sua amizade, o seu afeto. Isso aconteceu com Jesus em Nazaré. Por isso que ele diz que o profeta não tem glória na sua cidade, na sua terra. Ele queria fazer muitos milagres, ele queria operar muito na cidade aonde ele cresceu. Ele amava os moradores daquela cidade. Mas eles impediram dele atuar. E por favor, não impeça de Jesus atuar hoje na sua vida. E chegou um ponto que São Marcos 2, 15 a 17. Marcos 2, 17 diz que Jesus foi criticado até por comer, porque ele comia com os pecadores. É por isso que Marcos 2, 17 diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, fortes, eu vim chamar os fracos, os pecadores. E Jesus gostava de comer, é interessante. Jesus, aonde ele estava, tinha comida. Ele gostava de comer. E quando não tinha, ele pedia para o pai, e o pai dava. Ou quando não tinha, ele mesmo ia lá e dizia: gente, vamos fazer alguma coisa aqui. É por isso que no Evangelho aparece Jesus preparando um gostoso peixe. Jesus gostava de comer. Não é que ele era intemperante, não. É que Jesus gostava da presença de pessoas. É por isso que Jesus, ele diz: eu como com pecadores. Eu não vim chamar os que não precisam de médico e de remédio. Eu vim chamar os doentes, os fracos. E Jesus comia com os pecadores, porque ele queria ajudar aquele pecador a conhecê-lo intimamente. Porque na cultura hebraica, comer à mesa significa intimidade. Quantos hoje que estão aqui se sentem fracos, oprimidos? Você se considera um pecador, mas hoje você quer entregar a sua vida inteiramente para Jesus Cristo, para que Ele faça você forte. Eu tenho algum pecador, algum fraco hoje, aqui entre nós, os que estão conectados conosco, que quer render a sua vida a Cristo, quer permitir que Jesus Cristo cure você. É por isso ele diz: eu não vim para salvar os justos, eu não vim para aqueles que não precisam de remédio, para os sãos, eu vim para os doentes, para os fracos, para os abatidos. É esses que eu quero curar nesta manhã na Igreja do Progresso. Você não quer receber a Jesus na sua vida hoje? Voltar a renovar a sua entrega a Ele? Coloque-se em pé diante dEle hoje. Diga: hoje eu estou pregando para os fracos, eu também sou um deles. Porque Jesus fará de cada um de nós, pela força do seu amor, Ele fará de cada um de nós fortes no Senhor. Quero chamar o Ministério do Louvor.
Querido Pai, louvamos o Teu nome por ver a maneira extraordinária como Jesus tratava os fracos. E todos nós que estamos aqui, os que estão conectados conosco, temos dentro de nós um sentimento de que realmente somos fracos, somos carentes, somos frágeis, somos dependentes. É por isso que queremos unir a nossa fraqueza à Tua força e permitir que o Senhor cure, traga cura a cada uma das nossas enfermidades. Porque nós queremos ser fortes na força do nosso querido, do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. É em nome dele que nós intercedemos por cada um de nós. Amém, Senhor. Em pé, louvemos ao Senhor. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair